Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a forma mista de uma fração. O que seria essa forma mista de uma fração, né? Então vamos entender um pouco melhor o que significa isso. Ó, a forma mista de uma fração, vamos combinar que cada figura representa um inteiro. Observe, então eu tenho aqui, ó, um inteiro, onde eu vou colorir as três partes todas, ó. Aqui eu tenho um inteiro e aqui eu tenho 2/3, a fração 2/3. São dois inteiros e 2/3. Há duas maneiras de representar essa quantidade numericamente. Então, ó, 2 inteiros e 2/3. Então, vamos lá. Então, 3/3, que significa um inteiro, mais 3/3, mais 2/3. Repetimos o denominador uma vez e somamos os numeradores. 3 mais 3, 6, mais 2, 8. 8/3, que é uma fração imprópria, na forma de fração imprópria. Ou vocês podem fazer assim também, ó. 1 mais 1, que é 3/3 dá 1, mais 3/3 que dá 1, é um inteiro, mais um inteiro, mais 2/3. Ou 2 inteiros mais 2/3. Ou simplesmente que é chamada forma mista da fração. 8/3 é igual, que é a fração imprópria, a 2 inteiros e 2/3. Eu tenho 2 inteiros, que corresponde a 3/3 mais 3/3 mais 2/3, que nós chamamos de forma mista. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa representação. Uma coisa é nós representarmos a forma de fração imprópria. A outra é transformar essa forma de fração imprópria na fração mista, que é o que nós vamos ver agora a seguir. Então, veja bem. Como escrever uma fração imprópria na forma mista? Então, veja bem, obtenha a fração mista da fração imprópria abaixo. Eu tenho lá 16 quintos. O que vocês vão fazer? Vocês vão dividir 16 por 5. Né? Quando eu faço a divisão de 16 por 5, eu vou encontrar aqui 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar a 16, vai sobrar 1 de resto. Nós vamos parar aqui, ó. Então, eu tenho 3 inteiros, que é o meu resultado aqui do quociente. 3 inteiros. Mais aqui, 1 dividido por 5, aqui, ó, que é o meu resto, 1/5. Então, 3 inteiros e o resto sobre o divisor vai ser a minha forma mista aqui, ó. 3 inteiros e 1/5. Muito simples de fazer, tá? Então, eu tenho aqui a fração imprópria na forma de fração mista. Outra coisa importante é como escrever uma fração mista na forma de fração imprópria. Como que eu represento uma fração mista na forma de fração imprópria? Podemos fazer o seguinte. Obtenha a fração imprópria da fração mista abaixo. 7 inteiros e 1/4 é igual a 7 mais 1/4. Eu posso tirar o MMC aqui, ó. Vou colocar o número 1 embaixo dos 7 inteiros, né? O MMC aqui vai ser o próprio número 4. Eu vou dividir 4 por 1, que é igual a 4. 4 vezes o 7 vai dar 28. Aqui, ó. 1/4 eu vou repetir. E aí nós vamos operar as frações. 28 mais 1, 29/4. Então, 29/4 é a fração imprópria dessa fração mista, 7 inteiros e 1/4. Vocês podem fazer também da seguinte maneira. Você pode multiplicar 4 por 7, 4 vezes 7, 28. Mais 1, 29. E aí você repete o denominador, 29/4. Seria outra maneira de representar. Então, para vocês representarem a fração imprópria na forma de fração mista, vocês precisam dividir a fração. Só que quando você dividir a fração,
vocês vão deixar o resto. Não é para utilizar o resto, nós vamos deixar o resto. O quociente dessa divisão, como eu mostrei aqui, ó, o resultado é a parte inteira. O resto que sobrar vai ser o numerador da minha fração. Lembrando que a minha fração é 1/5. Ó. O inteiro foi dividido em 5 partes. Então, 3 inteiros e 1/5. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a diferença, né, entre você obter a forma mista de uma fração imprópria e obter a forma imprópria, fração imprópria de uma fração mista. São coisas completamente diferentes. Obrigado aí pela atenção, um abraço para todos.